Boa tarde a todos. Eu gostaria de estender os agradecimentos em nome do Bonato e toda a equipe do Ministério do Trabalho e Emprego do Paraná, agradecendo essa reunião que é de suma importância para o mercado, para que nós possamos esclarecer as formas de trabalho do corretor de imóveis. Elas são várias as formas, né? Como o nosso presidente estava colocando ainda há pouco, o corretor e a empresa, eles coordenam entre si, como diz a própria lei, né? A Lei 3.097, no seu artigo 139 de 2015, coordenam entre si para, juntos, prestarem um trabalho à comunidade. E para que esse contrato e para que essa empresa não venha sofrer sanções, para que essa empresa não venha sofrer bitributação, foi participado entre as duas casas, né, esse trabalho junto na aprovação da lei, para que o corretor por si, a sua profissão é de autônomo, né, que ele estabelecesse junto à empresa a sua forma de trabalho, ou ele era hora seletista, se a empresa quisesse que ele prestasse um trabalho mais assiduamente dentro da empresa, ou, conforme a lei estabelece, ele poderá trabalhar em uma ou mais empresas sem vínculo empregatício. E, para isso, existe um contrato do corretor associado, onde eles se juntam, a empresa e o corretor, né, estabelece a sua forma, cada um com as suas particularidades, cada um com a sua tributação, tanto a empresa com a sua parte tributária e o corretor com a parte tributária também, estabelece a sua forma de trabalho e levam até o sindicato para o registro do contrato do corretor associado. Essa lei ela foi aprovada e foi unânime quando foi aprovada dentro das casas, no Congresso, depois no Senado, porque existia ali uma vontade da categoria, existia a vontade dos dois sindicatos em aprovar a lei para que o mercado pudesse regular, né, essa condição do corretor dentro do mercado imobiliário. Essa lei foi aprovada em 2015, mas, no entanto, nós temos ainda hoje poucos contratos dentro dos sindicatos registrados. Então, a maneira de nós estarmos aqui hoje também, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, é de estabelecermos uma forma de trabalho para que o corretor possa ter mais conhecimento dessa lei, né, uma ampla divulgação, para que o corretor e a empresa, né, junto com esse contrato e junto com o Ministério, é uma forma de nós esclarecermos ao mercado imobiliário a sua forma de trabalho do corretor. O corretor ele pode ser autônomo, sua própria profissão ele é autônomo, ele pode trabalhar sozinho ou ele pode trabalhar em uma ou mais empresas sem vínculo empregatício. E eu creio que muitos dos senhores já conhecem essa lei, o próprio Ministério, e também algumas cidades já ocorreram algumas fiscalizações, né? Então, nós da federação, nós dos sindicatos, não queremos que as empresas sofram fiscalizações enquanto não estiverem com esse contrato corretor registrado dentro do sindicato. Então, acho que hoje a nossa reunião, ela é um marco, ela vem para esclarecer as formas de trabalho do corretor. É isso, obrigada. As palavras são de agradecimento pela iniciativa. Eu acho que toda iniciativa é bem-vinda. Eu não sou a autoridade que vou falar sobre esse assunto, até porque a mim compete a gestão da nossa Superintendência do Trabalho, ligada ao Ministério da Economia. Por isso, eu pedi aos colegas auditores a gentileza de participar, que eles eles detêm o conhecimento e pode, eventualmente, algum esclarecimento que possa contribuir com vocês, pelo que entendi, né, nas conversas que tive anteriormente e pelo que estou entendendo, a tentativa e a iniciativa é de que se encontre um consenso entre a categoria para que as pessoas não estejam descobertas do amparo e, consequentemente, das suas contribuições, né? E gostaria agora, se puder contar com a colaboração dos nossos colegas auditores que estão presentes na reunião, para que eles possam, com propriedade, fazer aí as suas colocações, e a gente espera poder contar com que estas colocações possam
servir para o intento desta nossa reunião, tá bom? É só me apresentar, né? Meu nome é Rubens Patroni Filho, eu sou o gestor fiscal do trabalho, atuo na Superintendência do Paraná há 2 anos como chefe do setor de segurança e saúde do trabalho, e nesse momento agora, essa parte de segurança e saúde, a gente tem dado um atendimento aí prioritário nas questões da Covid. A gente viu aí que tem uma colega aí que foi acometida, infelizmente, aí da doença, né? Uma coisa bem difícil. Então, a gente tem medido todos os esforços nesse momento, principalmente nos setores mais complicados. A gente tem alguns setores aí mais difíceis de fazer esse trabalho. Então, essa parte aí da parte de segurança e saúde, a gente tem feito forças-tarefas aí com relação ao combate à Covid-19. Com relação à parte aí dos corretores, a gente já teve trabalhos aí nos anos anteriores, aí recentes, mas aí o Bruno vai fazer aí uma fala nesse sentido. Agradeço a oportunidade a todos aí. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso superintendente, né, o Paulo Cronés, o chefe do setor de segurança e saúde, doutor Rubens, em nome da Lucimar, presidente da federação, cumprimento todos os demais, e gostaria de fazer, inicialmente, uma fala sobre como é que tem sido a nossa inspeção do trabalho durante esse período aí meio complicado, né, conturbado na saúde pública, no mundo, né, não é só no nosso país. Nós tivemos que readaptar nossa equipe de fiscalização e nós precisamos nesse ponto, dividir equipes nos serviços mais urgentes, né, os serviços que são mortes no trabalho, que não pararam de acontecer em virtude da Covid, né, trabalho infantil, que é uma bandeira fortíssima do Ministério da Economia no momento. Nós temos muitos problemas ainda com trabalho degradante no nosso meio rural, e no Paraná a gente sabe que nós temos muito trabalho rural, e tivemos também muito trabalho com relação à fiscalização do próprio benefício emergencial. Nós sabemos que o governo federal fez um esforço, né, poderia ter feito mais ou menos, enfim, essa discussão não vem ao caso, mas o fato é que o governo federal se esforçou para dar o benefício emergencial, no caso, a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada de trabalho, e infelizmente, muitas empresas, escritórios de contabilidade, se aproveitaram desse momento e cometeram algumas fraudes, né, que a gente foi combater. Então, na verdade, a nossa equipe ficou direcionada para isso, para situações muito urgentes, de morte, de segurança muito grave, e situações de fraude, justamente em razão desse benefício emergencial. No nosso tema aqui, né, voltando para o nosso foco, nós tivemos realmente uma reunião presencial há algum tempo atrás, e lá na sala do superintendente, e conversamos sobre esse assunto. É um assunto delicado, ele é um assunto que ele exige da fiscalização uma certa atenção, exige das entidades sindicais também muita atenção, claro, e exige bom senso por parte das imobiliárias e bom senso por parte dos corretores. Tá? Nessa nova lei, que é uma lei de 2015, na verdade, ela só acrescentou alguns artigos, né, alguns parágrafos, a lei de 1978, porque essa lei não é nova, essa é uma lei de 1978. Ela é 6530 de 78, tá? E ela incluiu os parágrafos 2º, 3º e 4º, tá? No artigo 6º dessa lei. E nesses parágrafos que foram inseridos na lei, nessa lei de 2015, ela especifica como deve ser a associação entre corretores, né, e as imobiliárias, que é possível fazer essa associação, mais ou menos o que acontece nos salões de beleza, onde os profissionais de beleza são uma espécie de associados do próprio salão. E, para essa associação, alguns tributos trabalhistas e o próprio vínculo trabalhista fica mitigado, ele não existe o vínculo trabalhista. Agora, é um detalhe, esse vínculo trabalhista ele não existe, né? Claro, mas se todas as características da lei forem cumpridas, se ainda que haja o contrato de parceria, ainda que haja esse contrato entre
corretores e as imobiliárias houver naquela relação de emprego caracterizados os elementos do vínculo trabalhista, ainda assim pode ser considerado um trabalhador empregado, ainda que tenha o contrato. Portanto, existe uma linha muito tênue entre ser empregado, considerado empregado seletista, e ser o associado, né, que a lei de 2015 traz para nós. Tá? Portanto, é o seguinte, o nosso recado da fiscalização, por assim dizer, é que tanto as imobiliárias, quanto as entidades sindicais, quanto os próprios corretores, devem se ater aos elementos da lei, né? Aos elementos específicos da lei. Ela tem que ser cumprida da forma como está ali. E, na redação nova, existe uma forma de ser feito esse contrato. Tem que ser feito um contrato, esse contrato tem que ser registrado no sindicato para ter validade. Uma vez não sendo registrado, esse contrato não está válido, portanto, os elementos configuradores da relação empregatícia, eles vão existir. Se esse elemento existir, obviamente, é uma fiscalização, a empresa imobiliária, né, poderá ser autuada por contratar empregados sem registro. Essa é uma, digamos assim, uma autuação muito comum durante as nossas fiscalizações, encontrar empregados sem registro, né, o que é lamentável, porque hoje em dia, principalmente depois de tantas flexibilizações que já existiram aí na legislação trabalhista, de tantas flexibilizações como esta que acontece aqui na lei dos corretores de imóveis, que permite essas parcerias, que permite essas associações, digamos assim, mitigando o contrato de trabalho da forma, né, o contrato de emprego, da forma como foi previsto no artigo 3º da CLT, né, todo esse arcabouço jurídico permitindo essa, digamos assim, essa maior flexibilidade, ainda a gente encontra nas fiscalizações, infelizmente, muito empregado sem registro. No caso das corretoras imobiliárias, é simples, se o processo descrito na lei for cumprido. Se ele não estiver sendo cumprido, obviamente, será autuado, né, ou a empresa será autuada por não registrar o empregado, e, claro, vai haver toda aquela discussão jurídica, pode ser contestado na justiça, pode haver até a defesa administrativa, tudo, mas, infelizmente, se os requisitos da lei não estiverem cumpridos, ou seja, se esse contrato não estiver registrado no sindicato, não estiver com todas as suas pontas amarradas, o que vai acontecer aqui? De fato, esse contrato vai ser considerado um contrato de emprego e não um contrato de parceria, portanto, a multa dificilmente ela vai, digamos assim, ser improcedente. Ela vai ser procedente na via administrativa e, muito possivelmente, procedente também na via judicial, né? Então, só reforçando, para as imobiliárias e para os corretores ficarem atentos aos requisitos específicos da lei. Eu acho que é importante a gente frisar, inclusive, para quem nos ouve, tá? E perguntar até mesmo para os departamentos de fiscalização como é essa fiscalização. No que se eu não me regularizar, eu posso ser autuado? A que níveis chega essa autuação? Tá? Já que nós podemos fazer um contrato do corretor associado, regularizar a nossa situação, ou, se preferir, registrar o meu corretor como corretor seletista, tá? O que num caso, todos nós, das entidades, Secov, do Sindimov, dos sindicatos da classe, estamos já alertando já há muito tempo a todos a essa situação. E, junto com uma parceria já com o Ministério do Trabalho, é justamente alertar mais ainda que essa situação pode haver uma fiscalização. Mas, se nós podemos resolver isso antecipadamente, nós chegamos ao Ministério do Trabalho e Economia e, junto com a equipe, falamos, vamos dar esse prazo, tá? Inclusive essa pandemia já é um prazo para todos se regularizarem essa situação. Então, gostaria, Bruno,
que você falasse um pouco para nós, e o Rubens, em caso dessas empresas não acatarem tudo que a lei, digamos, está determinando, tá? Como funcionaria essa fiscalização, Bruno? Bom, essa fiscalização, ela é uma fiscalização, digamos assim, de rotina. É a rotina da fiscalização do trabalho, né, do Ministério da Economia, visitar as empresas e, dentro dessa inspeção, se informar se aqueles empregados estão com o registro atualizado. Hoje, mais ainda com o advento do e-social, mais ainda a gente tem essas malhas trabalhistas funcionando. Então, quando a gente chega para fiscalizar uma empresa, seja ela de que ramo for, a gente já tem a lista dos empregados praticamente atualizada do que está acontecendo na empresa. E essa relação ela é conferida através de entrevista com o empregador, com os próprios empregados, né, com o preposto da empresa, através de verificação no local de trabalho, verificação dos cartões pontos, demais documentos que, por algum motivo sejam assinados ou que deem prova de que aquilo ali é uma relação de emprego. No caso das corretoras, obviamente, existem várias no Paraná, são centenas de empresas no setor, né? E essas empresas, essa lista de empresas, elas chegam para nós por denúncias dos próprios corretores, chegam para nós por denúncia das entidades sindicais, ou às vezes até denúncias advindas do Poder Judiciário após uma lide judicial. O juiz determina que houve vínculo empregatício e encaminha ao Ministério da Economia para que proceda a uma fiscalização no local, né, que determine se aquilo ainda está acontecendo, se aquela empresa ainda insiste em não registrar os empregados, e muitos desses procedimentos acabam sendo realizados até mesmo pelo Ministério Público do Trabalho, né? Então, eles fazem investigação também, e através dessas informações, nós reunimos e partimos para, digamos assim, uma visita no local de trabalho especificamente, para identificar a situação. Nesse local de trabalho, é normal da auditoria solicitar alguns documentos que devem ser mostrados para o auditor fiscal, sob pena de multa também, são documentos que são exigidos na fiscalização, que são sujeitos à inspeção do trabalho, portanto, que devem, é obrigação da empresa apresentar esses documentos. Mas, como bem frisou o José Roberto, a intenção, obviamente, não é uma fiscalização, a fiscalização ela é o último ponto. Inclusive, uma das sugestões que surgiu na reunião anterior foi justamente que fosse feito um evento, que a categoria das imobiliárias e dos corretores de imóveis fossem convidados para uma reunião ampla, pública, né? Uma espécie de audiência pública, sem conotação de fiscalização, para que esses pontos ficassem esclarecidos. Porque não é comum uma categoria possuir uma certa, digamos assim, uma flexibilidade já garantida na lei e ainda assim não se valer dessa garantia, ou pegar a garantia e utilizar pela metade, deixar, vamos dizer, uma ponta solta para que a fiscalização ou que o judiciário intervenha e imponha que aquilo ali não é um contrato de parceria, muito pelo contrário, não é uma associação conforme a lei fala, mas sim um contrato de trabalho, contrato de emprego, melhor dizendo, regido pela própria consolidação das leis do trabalho. Então, esse tipo de evento, hoje online, claro, nós estamos vivendo uma época do online, não tem problema, não tem importância, o importante é que a informação ela chegue aos escritórios que contratam os corretores e também cheguem aos corretores, para que, uma vez se sentindo também lesados em seu direito, procure a entidade sindical ou procure o Ministério da Economia através de qualquer um dos nossos canais que estão abertos à disposição da população brasileira, para a gente tomar as providências. É óbvio, a providência de fiscalização e autuação, ela não é desejada por nenhum auditor fiscal, ela não é desejada por nenhum órgão de fiscalização. A fiscalização, ela não deseja encontrar as situações irregulares. A gente deseja encontrar uma situação, digamos assim, um ambiente de relações de trabalho confortável, tá? Confortável, onde todos estejam obedecendo as legislações pertinentes a cada setor.
entendeu, José Alberto? Então, essa é a nossa ponte, seja aqui em Curitiba, ou seja no interior do estado, onde temos auditores, também em Londrina, que fizeram um trabalho nesse sentido, de fiscalizar algumas empresas do setor. Se a notícia chegar para nós, obviamente a gente vai ter que atuar, vai ter que agir, até porque o registro de empregados é também uma forte bandeira do Estado brasileiro, eu não digo do governo, do Estado brasileiro. Ter um empregado com seus direitos garantidos, ela é padrão do Estado brasileiro, isso é desejo do Brasil. Tá? Então, essa é a informação que eu tenho nesse momento. E, claro, esse tipo de evento ele é importantíssimo, porque ele não atinge a empresa onde o auditor está fiscalizando. Ele atinge com a informação as empresas que não foram fiscalizadas e que talvez, por algum motivo, entendam que esse contrato de parceria pode ser realizado, vamos dizer assim, de forma verbal. Isso não é verdade. O padrão do direito do trabalho brasileiro é que, se não houver elemento escrito, se não houver nada de acordo com essa lei está determinando, o contrato vai ser o contrato de emprego da CLT. Todo contrato que ele é regido de forma especial, ele é obrigatoriamente por escrito. Se ele não é por escrito, se ele não cumpre as formalidades, ele cai na vala comum. A gente chama de vala comum do direito do trabalho, e essa vala comum nada mais é do que aquela pessoa, aquele trabalhador, ele é empregado da empresa. Portanto, FGTS, recolhimentos previdenciários e demais secretários trabalhistas que são advindos da relação de emprego regida pela CLT, artigo 3º da CLT. Porque você falou ali, antes do Bruno entrar, a questão do prazo, né? É importante a gente falar sobre isso. As fiscalizações, salvo exceções, elas não têm prazo para autuação, tá? A lei, ela dá o benefício para pequenas empresas de pequeno porte, né, que tem tratamento diferenciado, ou seja, para essas empresas, algumas irregularidades, elas podem ser trocadas, a autuação ela é trocada por um prazo. Agora, para falta de registro, não há prazo algum para qualquer tipo de empresa, tá? Porque, como o Bruno falou, é uma política de Estado o registro do trabalhador. Então, a própria lei, mesmo para pequenas empresas de pequeno porte, a falta de registro já acarreta a autuação imediata, ainda sem prazo algum. O auditor não tem a faculdade de dar prazo ou não, ele tem a obrigação da autuação, é o que diz a lei. Tá? Eu queria só complementar o que o doutor Bruno estava falando, colocando. Muitas vezes as denúncias elas chegam através do Ministério Público do Trabalho mesmo, através dos corretores. Então, e o sindicato, por ciência, ele tem que agir também. Então, a lei, o contrato, ele vem para não deixar que ocorra a fiscalização, né? E eu vejo que, às vezes, a gente tem a gente tenta com a outra casa, tenta mostrar para as empresas imobiliárias da importância do contrato corretor associado, e às vezes eles não têm essa ideia e da importância. É como o doutor bem colocou, é antiga, a lei nossa é de 78, e a lei ela veio apenas substituir o artigo 6º ali da lei, né, com apenas 3 parágrafos, é muito simples até, ele é muito claro, inclusive, esses 3 parágrafos, mas as pessoas ainda assim não levam contratos sindicatos para registro. E isso ela fica com a empresa, né, sofrendo problemas futuros, porque, como o senhor falou, não tem prazo, qualquer momento pode chegar uma fiscalização e aí o Ministério do Trabalho e Emprego, infelizmente, vai ter que autuar. Então, na verdade, esse bate-papo nosso aqui é para que isso não aconteça, né? Para que as empresas não tenham penalidades, porque depois eles vão imputar isso ao sindicato, dizendo que os sindicatos é que estão querendo isso, mas quando, na verdade, ao recebermos as denúncias, nós também temos que agir. O papel do sindicato é esse, ele tem que agir conforme as denúncias também, né? Tem que prestar todo esclarecimento, como eu já estive no Ministério Público do Trabalho,
eu já estive com mesa redonda também, no Ministério do Trabalho e Emprego, tentando fazer o contrato do corretor associado com as empresas imobiliárias, mas o que ocorre é que as empresas, às vezes, não querem fazer. E aí, quando elas são fiscalizadas, aí elas querem fazer um contrato com data retroativa, isso não pode. Então, é também um fator muito difícil para os sindicatos, porque eles alegam não conhecer a lei existe, como o senhor bem colocou, nós não podemos alegar a ignorância da lei, né? Nós estamos no mercado, isso foi amplamente divulgado, mas ainda assim nós temos um número muito pequeno de contratos dentro dos sindicatos. Então, eu vejo com bons olhos esse bate-papo nosso, uma forma de nós, mais uma vez, esclarecermos e chegarmos até as empresas imobiliárias e conscientizá-los, né, da importância de fazer o contrato do corretor associado para que eles não sofram nenhuma fiscalização e muito menos o Ministério do Trabalho tenha que também dispor de pessoas para estar realizando, porque, na verdade, esse é um papel nosso. É um papel nosso de resguardar o corretor, é um papel da outra casa resguardar as empresas. Então, quer dizer, eu acho que esse bate-papo é super importante porque nós estamos cumprindo o nosso papel, nós estamos orientando as casas, né? Nós estamos orientando as imobiliárias para que isso não ocorra depois, futuramente, um problema. E ninguém está querendo isso, nós queremos apenas que o mercado se regularize, né? Os corretores tem ali, que passa a existir também dentro do mercado imobiliário, que muitos estão na informalidade, e o Ministério do Trabalho e Emprego também, através do CAGED, talvez, às vezes, nem tenha essa informação, acho que a partir agora do governo agora, na verdade, ele conseguiu aí, através desse benefício, conhecer um pouco mais, né, da informalidade do mercado, com essa quantidade de pessoas que existia na informalidade, e nosso trabalho é esse, nosso trabalho é orientar, na verdade, o papel da federação, o papel do sindicato é esse, é simplesmente orientar as casas, as partes, a forma de agir dentro do mercado, a forma de estar dentro do mercado de trabalho. E aí, respondendo até para ilustrar uma fala de uma pessoa que me procurou esses dias, sobre uma situação de uma empresa, uma situação vexatória, sem registro, sem recolhimento de FGTS, e o que sobrou era uma situação insolvente, ou seja, a empresa não tinha condição nenhuma de resgatar esse registro, muito menos de regularizar a situação do trabalhador. E aí, o que resta é a gente lamentar. Então, eu fico feliz quando existe a iniciativa por parte de vocês, de que há esta preocupação com a vida das pessoas. E essa vida das pessoas passa por ele estar, de uma forma ou de outra, embaixo do guarda-chuva, embaixo da proteção do governo, ou seja, da estrutura existente hoje no nosso país. Então, veja, quando vocês dizem, e eu concordo com vocês, que existe uma ferramenta mais ágil, mais barata e que dê a mesma segurança para o trabalhador, nós, enquanto Ministério, enquanto governo, enquanto poder público, não poderíamos ter uma atitude diferente do que não incentivar essas atitudes. Então, dito isto, eu enalteço esta iniciativa. O Bruno bem lembrou aí que a gente teve já uma fala e nós somos os propagadores de que haja um grande entendimento entre trabalho e capital, né? Nós somos um grande incentivador para que isso aconteça. Acho que nós temos hoje ferramentas, muito embora a nossa força-tarefa do servidor seja menor, e a cada dia a tendência é que isso aconteça, mas hoje nós vivemos um estado diferente. Essa pandemia nos fez encontrar caminhos, encontrar ferramentas que nós sabíamos que iria existir, portanto, dado a esta gravidade, nós fomos obrigados a encontrar isso rapidamente. Um exemplo disso é essa nossa reunião virtual, que o seu amigo aqui, com alguma idade, já teve alguma dificuldade para entrar. Mas, dito isso, o que eu falei para o José Roberto, e reafirmo para todos vocês, veja,
eu sou bacharel em Ciências Contábeis, já tenho formação em Gestão Pública, e, enquanto contador, conheço essa rotina de fiscalização. Ou seja, você tinha antigamente, você recebia uma fiscalização em loco, você tinha um tempo para apresentar os documentos, né? E veja, hoje nós, com a implantação do E-Social, todas as informações, elas chegam quase que online para a gente, tá? Hoje nós temos uma deficiência de informação que são com relação à administração pública, estados, governo e municípios, e com relação aos demais, as informações são prestadas de forma online. Ou seja, hoje nós já temos condição, quando eu digo nós, os colegas auditores têm condição de identificar se existe um registro, se existe divergência no recolhimento do FGTS, se existe divergência entre o valor acordado e o valor registrado, tá? Ou seja, está muito mais fácil hoje a gente buscar informação, porque isso está dentro da nossa rede. Antes do E-Social, nós sabemos que as informações vinham de formas picotadas, ou seja, a Receita recebia uma informação, a Previdência recebia essa mesma informação, o Ministério do Trabalho recebia informação, ou seja, hoje está tudo contenado, hoje tudo dentro de uma mesma base. Cada estrutura governamental tem acesso a isso e vai lá e pinça a informação que lhe é interessante ou lhe é pertinente. Então, eu quero, com isso, reforçar as palavras que já falei para o José Roberto. Hoje a fiscalização, a informação está muito rápida. A informação está muito rápida e a gente só não consegue alcançar aquelas empresas que estão na clandestinidade, porque daí ela não presta informação e, eventualmente, aí a fiscalização ela acontece de forma presencial. Agora, com relação às demais empresas que hoje informam as suas ações, hoje está muito mais fácil para que a gente consiga fazer alguma verificação, tá? Então, essa é a palavra de ordem, né? Eu acho que nós vivemos um momento diferente, onde a gente teve que se reinventar. Eu aqui estou falando, acho que uma realidade que serve para nós. Falava ainda hoje com alguns colegas aqui da superintendência, nós já estamos trabalhando uma técnica que vai possibilitar o trabalho remoto, né? E eu acredito que isso está colocado aí para todo o mercado de trabalho. Muitas empresas que a gente tem esse contato diário já têm dito isso. Olha, eu não preciso mais encaminhar o meu vendedor, pegar um avião, fazer uma viagem, ficar no hotel para demonstrar um produto. Ele já faz isso de forma virtual. E essa prática de aluguel, de venda de imóvel, que está hoje aí esse mercado da internet exposto, aberto para todo mundo, né? Então, as palavras aí, José Roberto, são exatamente assim. Essa é a minha visão, né? Eu acredito que nós vamos conseguir entregar muito mais com uma força de trabalho menor, em virtude das informações que chegam para nós de forma online. Veja só, gente, eu acredito que o objetivo todo da nossa conferência, Paulo, e Bruno, e presidente da FENASSE, Lucimar, Bacarin, e todos os presidentes que estão nos ouvindo, e também todos os diretores do Secov que estão aqui juntos, tá? Eu acredito que, realmente, como diz o Noel no começo, vai ficar marcado na nossa história, tá? E que nós possamos fazer isso em todos os outros estados, e ter essa abertura que nós tivemos aqui com o Paulo, o Ministério do Trabalho e Economia. Então, vão ter mais perguntas que vão surgir. Nós estamos dispostos, tanto o Ministério do Trabalho e Economia vai estar disposto a responder junto com os sindicatos, tá? O Secov também, como enviou as correspondências, fez o contato, todos estão abertos a uma visão nova para todo o mercado. Então, eu gostaria que a presidente Lucimar fizesse as considerações finais, tá? Para nós podermos, já são 5h30, né? Podemos encerrar a nossa conferência.
se assim for melhor. Eu quero agradecer ao Ministério do Trabalho e Emprego, na pessoa do Dr. Paulo, dizer que eu fiquei muito feliz com a fala dele, da preocupação, não só daquilo que nós estamos colocando, não só de unir a categoria, mas pensar num profissional que está no mercado de trabalho sem nenhuma proteção. Então, eu fico, principalmente com a pandemia do Covid, esse corretor, às vezes, ele, como ele é autônomo, ele não tem um outro meio de ganho, né? E quando acomete uma doença, ou mesmo caso de morte, que a família vai buscar uma forma de estar assistido, ela descobre que não está assistido. Então, para nós, muito triste também. Nós perdemos bastante pessoas agora com Covid também no mercado de trabalho, e nossa preocupação hoje, principalmente, é essa também, doutor Paulo, de realmente fazer esse contrato, né? E que as pessoas possam buscar o sindicato mais ainda, tá? Uma maneira até do corretor também buscar o sindicato dele, buscar ter condições de estar assegurando a sua família. Então, nossa função é essa, enquanto dirigentes sindicais, enquanto gestores, como o senhor bem colocou, de não só pensar na vida do corretor, mas pensar na família dele também, que muitas vezes não está assistida. Então, para nós, ouvindo o senhor falar dessa forma, é para nós uma grande alegria de saber que a gente pode contar com o Ministério do Trabalho e Emprego nesse momento, com essa reunião, com essa forma de esclarecer à população os direitos do trabalhador, né? Daquilo que ele for ali sentar com a empresa imobiliária, da forma que eles coordenarem os seus trabalhos, que ele tenha a condição, né? E que ele não fique também na informalidade do mercado, que ele passe a fazer o contrato para ele poder também existir no mercado de trabalho, que ele pague os seus impostos, né? E que a família dele seja, de fato, assistida. Então, eu vejo com o marco na nossa categoria, é um dia importante para nós hoje, é na Semana do Corretor, e eu agradeço imensamente toda a equipe do senhor que pode estar conosco aqui, esclarecendo cada um de nós, né, a forma de colocar isso dentro do mercado de trabalho. Eu agradeço mesmo. Obrigada, senhor.